convidado deste Veja Entrevista é o advogado Gerardo Santiago, ex-assessor especial da diretoria da Previ. De março de 2003 até recentemente, maio deste ano, o presidente da Previ foi Sérgio Rosa, um sindicalista muito ligado a um grupo de São Paulo. Como é que o senhor definiria o presidente Sérgio Rosa? Eu definiria como um representante da burocracia petista hoje no poder. Agora, sem dúvida nenhuma, Sérgio Rosa é uma pessoa hoje que expressa o poder de uma burocracia do PT, oriunda do movimento sindical, com origens ultra-esquerdistas e que hoje quer o poder pelo poder. Quem são os interlocutores deles? Quem eram os interlocutores? Olha, eu diria assim, para entender o PT de hoje, é preciso entender a CUT de ontem. Os grupos que hoje disputam poder internamente dentro do PT são, a grosso modo, os grupos que disputavam poder na CUT, na época em que da oposição, do governo Fernando Henrique, que o PT era oposição e tudo mais. Então você tem o grupo dos bancários, o grupo dos metalúrgicos, que são os principais, o grupo do pessoal da educação, da POSP, então são vertentes sindicais. No caso dos bancários, a expansão deles, a expansão do poder deles no governo Lula foi muito bem sucedida pela questão de que eles já ocupavam o espaço de representação dos trabalhadores nos fundos de pensão. Com a ascensão de Lula ao Planalto, eles passaram a ocupar também o espaço do governo, da patrocinadora Banco do Brasil. Então, negociavam eles com eles mesmos. E o Sérgio Rosa encarna isso. Isso que eu ia perguntar, é daí que vem o poder desse grupo? Claro, é daí que vem o poder. Imagine, um grupo que tem a representação dos trabalhadores, a representação dos patrões e a chancela do Estado atrás dele, para respaldar as suas decisões, para respaldar as suas ações. O que é isso? Não é o poder? O senhor poderia dar um exemplo? Quer dizer, como é que funcionava o uso desse poder? Claro. O uso desse poder funciona para multiplicar o poder do próprio grupo. Então, por exemplo, vamos voltar ao episódio do qual eu não participei, mas que foi muito noticiado e que é muito recente, que é o do dossiê contra a filha do ministro Mantega. Por que fizeram uma carta anônima querendo atingir a filha do ministro? Do próprio partido. Quiseram fazer essa carta porque o que estava em jogo era a cadeira de presidente da Previ. E aí alguém pode perguntar, mas o que eles vão fazer com a cadeira de presidente da Previ? Muita coisa. Para início de conversa, ganham o poder de indicar 206 conselheiros nas maiores empresas do país, nas quais a Previ detém participação. Esses conselheiros vão influenciar na indicação dos executivos que dirigem essas empresas no dia a dia. Esses vão determinar questões como a política de doações eleitorais. Veja, eu não estou falando de nada ilegal. Agora, se somar, juntar todos os elos, é um esquema gigantesco. E que dá a quem possa deter os cordéis disso daí uma influência fantástica. Esse é o poder do Sérgio Rosa, esse é o poder do grupo petista oriundo do Sindicato dos Bancários de São Paulo. Por isso mesmo, ocorria essa questão de fazer dossiês contra adversários também, que no jogo político podem assumir essas mesmas cadeiras em caso de vitória numa eleição como essa. Claro, sim. Contra os adversários, no caso, aí é preciso sempre deixar claro, que os fatos que eu relatei na entrevista Veja, os fatos que eu venho falando esses dias todos, são fatos acontecidos entre 2004, 2003 e 2007. E, em especial, em 2005, 2006, durante a CPI do Mensalão. Essa que foi a minha participação. Não estou falando nada sobre a atual gestão da Previ, sobre o que se faz lá hoje, porque eu não teria conhecimento de causa para falar. Agora, sim, por quê? Havia um ataque na CPI à gestão dos fundos de pensão. Esse ataque e esses questionamentos, alguns deles até acho que pecaram por falta de embasamento técnico, mas isso não vem ao caso agora. Esses ataques colocavam em xeque exatamente o poder desse grupo. A reação, então, era o quê? Manter o poder. Manter o poder como? Dos meus adversários eu tenho essa informação aqui. Então, ao mundo com elas.